Abertura do diafragma. É o terceiro item da tríade, tá? E um dos mais importantes, porque é um dos que dá mais para você mais trabalhar o efeito artístico. Eu vou explicar por quê, tá? Então vamos lá. É o orifício pelo qual a luz deverá passar até chegar ao sensor. Então é aquele buraquinho que eu mostrei, vai ter uma foto aqui embaixo. Pode ser ajustado para entrar mais luz, maior abertura, ou menos luz, menor abertura. Isso é óbvio, né? Se o orifício é maior, vai entrar mais luz e vice-versa. Ele é inalterável nos celulares, é um valor fixo, tá? Porque é um sistema um pouco mais complexo que não, eu não sei se exatamente se é porque não dá ou se é porque não compensa fazer isso no celular, se fica muito caro, tá? Eu não sei exatamente o motivo, mas nos celulares não tem esse controle. No celular você consegue o ISO e a velocidade, o que é mais do que suficiente para você fazer fotos incríveis, tá? Fotos sensacionais com efeitos muito bons. E nas câmeras compactas e super zoom você também não consegue essa alteração tão precisa quanto nas câmeras que tem lentes intercambiáveis, né? Que você troca de lente, que são as DSLR que chama. Então vamos lá. Ele é representado pela letra F. Quanto menor o F, maior o tamanho do orifício, mais luz entra. Quanto maior é o valor F, menor é o orifício, menos luz entra. Então olha só, é inverso, tá? Se o F é pequeno, o número F é pequeno, entra muita luz. Olha só, F1.4, a quantidade de o tamanho da abertura. F2, F2.8, F4, até F16, que é só um ponto, ó, bem pequeno. Tá vendo? Então é inversamente proporcional, tá? De novo, F pequeno, abertura grande. F grande, abertura pequena, menos luz. Isso é muito tranquilo, é só você se habituar com esses termos mesmo, tá? Valores F baixos, ou seja, aberturas grandes, tá? F baixo, abertura grande. Valores F baixos permitem desfocar mais o fundo. Valores F médios e altos causam um efeito estrela em pontos de luz. O que é esse efeito estrela? Quando você ponto de luz é o sol, um poste, aquela luz que fica no fundo, uma lâmpada, qualquer ponto de luz, tá? Quando ele está a partir de uns 8, assim, mais ou menos, ele começa a dar esse formato aqui, ó, de estrela, tá vendo? Isso é um efeito legal, né? Alguns acham que é um defeito, mas eu acho que dá um efeito bem bacana que você pode usar ao seu favor. Você pode reparar que a maioria das fotos noturnas tem esse efeito estrela. Começa a reparar isso, porque as pessoas usam um F bem fechado, tá? Então, ó, F médios e altos causa efeito estrela. As objetivas, que são as lentes, né, apresentam maior nitidez em valores F, valores de abertura médios, entre F5 e F8. Por quê? O que acontece? Toda lente tem o seu valor ótimo, tá? Ela não é nítida igual em F1.4 e igual a F16, por exemplo, tá? Então tem isso em mente, porque isso influencia bastante na nitidez da sua foto. E é perceptível isso, tá? Não é só um detalhezinho, não. Muita gente gosta de usar sempre na abertura máxima, mas isso prejudica, em alguns momentos, a sua foto. Então, ó, F5 e F8 é uma regrinha básica, tá? Que funciona para praticamente todas as lentes. Você vai ter a máxima nitidez da sua lente entre esses valores. E influencia na profundidade de campo, né? Que é essa questão do desfoque de fundo, coisa e tal, que eu vou explicar mais pra frente, porque é um assunto também um pouco mais complexo. Espero que você esteja entendendo direitinho, tá? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo. Também debaixo de cada vídeo vai ter uma caixa de comentário. Então, efeito estrela, vamos lá.